parece que a internet aqui voltou ao normal. Vamos ver se tá tudo certo, né? Olha só, meus queridos, é o seguinte, agora é a nossa aula de ciências, tá? E o nosso conteúdo de ciências chegou ao final. Hoje nós iremos finalizar esse conteúdo de ciências e fazer uma revisãozinha que nós já viemos fazendo desde a última aula invertida. Então, na última aula invertida, eu pedi para vocês pesquisarem exemplos dos primeiros relacionamentos, os que não têm prejudicados, os que só tinham beneficiários. Então, vocês pesquisaram sociedade, comensalismo, inquilinismo e protocooperação, ok? Na aula de hoje, vai dar uma pesquisada no Google, ou mesmo reler a apostila lá nesses lugares, né? Ou algumas explicações que podem ter no caderno, ou assistir alguma outra aula de explicação sobre esse relacionamento dos animais, para reforçar o conteúdo na mente de vocês. Mas eu quero que vocês pesquisem algumas hipóteses, né? Alguns exemplos de outros relacionamentos. Agora nós vamos rever aqueles relacionamentos em que existe um beneficiário e outros prejudicados. Perceberam? Na nossa revisão até o momento, nós falamos dos relacionamentos que não tinham prejudicados, né? Agora nós estamos falando dos que têm o prejudicado. Então, por exemplo, a predação foi o primeiro com prejudicado que nós aprendemos. Então, na predação, os animais, o que acontece com os animais na predação? Na predação, esses animais tem um que come o outro, certo? Tem um que se alimenta do outro. Um é um predador e o outro é a presa. Por exemplo, o leão pode ser um predador e a onça pode ser a presa do leão, tá? E aí, o que acontece? O predador é o beneficiário e a presa é prejudicada, certo? Porque tem essa predação, um se alimenta do outro. Então, isso é a predação. Vocês vão buscar um outro exemplo de predação e escrever aí no caderno de ciências de vocês, tá? Um exemplo diferente do que eu dei. Competição. Agora, outro em que existe também essa questão é a competição. A competição, se vocês repararem lá na página 33, voltar um pouquinho aí, a competição acontece quando os animais competem por alguma coisa. Competem por se for macho, por uma fêmea, se for fêmea, tá competindo por um macho. Então, compete pelo seu parceiro, compete pelo domínio do lugar, compete também por abrigo, compete por alimentação, por proteção, compete por tudo isso, tá? Por muitas coisas lá na vida deles em sociedade animal, eles podem competir, certo? Então, assim como nós adultos competimos por algumas coisas, até coisas que nós nem deveríamos competir, às vezes nós competimos, né? Então é isso, eu quero que vocês busquem também um outro exemplo de competição. Na competição é mais um exemplo de relacionamento em que existe um beneficiário e outros prejudicados. Na competição pode ter mais de um prejudicado, pode ter vários prejudicados, não só o que está disputando, lutando. Um determinado animal pode acabar com um grupo de animais, dependendo da força dele. Então, competição. Competição eu tô falando de animal, mas ser vivo também, né? Lembra que nós aprendemos que as árvores competem no espaço pelo crescimento? Chega uma hora que elas competem ali, quem tá crescendo mais, quem vai passar por esse espacinho que tem numa floresta e quem não vai. Uma árvore empurra a outra, um galho empurra o outro. Então, também é uma competição, é um esquema de competição. Então, na competição, nós temos o beneficiário, que é quem ganha a competição, e os prejudicados, que são quem
perde a competição, tá? Ok? É isso aí. Então, busquem aí um outro exemplo de competição para colocar no caderno de ciências de vocês. Não pode ser das árvores, não pode ser da hiena que tem na apostila e não pode ser o que eu falei, tá bom? Ah lá, pessoal. E o outro e o último relacionamento com o beneficiário e com prejudicado é o parasitismo, que a gente não pode confundir com o inquilinismo. Lembra que eu expliquei na aula anterior? O inquilinismo não tem prejudicado. Embora a bromélia viva ali no tronco da árvore, como inquilina, ela não prejudica a árvore, né? E no parasitismo, um vive no outro, mas prejudica. No parasitismo, por exemplo, eu dei o exemplo do carrapato no cachorro. No parasitismo, existe um parasita e um hospedeiro. Então, no que se consiste o que precisa para ter um parasitismo? Precisa do hospedeiro e precisa de quem? Do parasita. Quem é o parasita? Parasita é aquele que fica lá, ó, só sugando a energia do outro. E não faz nada. E deixa o outro doente. Por isso que existe um termo para algumas pessoas falar, você é um parasita. Quer dizer, você é um parasita que só fica vivendo, se beneficiando do outro, não faz algo para si mesmo. É até um termo pejorativo, nem gosto. Eu tô citando porque vocês devem já ter ouvido e aí fazem a relação. Vamos fazer um exemplo de parasitismo. Pera um pouquinho que eu vou pegar uma coisa aqui. Isabela, pega pra mim seu... Como que é o nome dele? Aquele tigre. Ela tem um tigre branco. Vou dar um exemplo de parasitismo. Olha só, gente. Oi, tudo bem? Não, ele não pode ter essa voz, né? Porque ele é predador, ele tem que ter... Oi, tudo bem? Eu sou o tigre. Ó o tigre na competição. Ó o tigre na alimentação. Na predação. E olha o tigre como hospedeiro de um parasita. Porque não depende dele, né? Vamos supor que lá onde o tigre vive, lindo, tranquilo e fofinho, tem um parasita nele, tipo um carrapato. Ó. E aí esse carrapato entra aqui, ó. Entra aqui atrás da orelha dele, ó. Ó. E ele não consegue fazer nada. Ó, cadê? Cadê? Olha lá o carrapato, tá vendo? E ele não consegue tirar esse carrapato dali. Ele não consegue mexer nesse carrapato. Ele não sabe, porque o carrapato ele entra e ele suga o sangue. Então ele entra lá dentro do pelo da pele e fura o tigre. E vai grudado ali nele, só sugando o sangue do tigre, a energia, as vitaminas, tudo que ele come. E aí esse tigre vai ficando doentinho. Fecha o olho, tigre. Fecha. Ficou doentinho o tigre. Olha só. E aí esse tigre ficou doente. Por que ele ficou doente? Porque tinha um carrapato, vários carrapatos nele. E o carrapato é um parasita. E o tigre é o hospedeiro. Por que o tigre é o hospedeiro? Porque o hospedeiro é quem hospeda o parasita. É onde o parasita vive. Se eu tenho um parasita, piolho, se eu tiver piolho e o piolho tá lá se alimentando do meu sangue, da minha energia, eu tenho piolho, eu sou a hospedeira e o piolho é o parasita. Parasita é aquele aqui, ó, aquele que gruda na gente, né? Então, qual é o parasita desse tigre? O carrapato. Então, o carrapato é um parasita que tá tirando a energia dele. E ele é o hospedeiro porque ele está hospedando o parasita.
Tchau, tigre. Vai lá pra sua natureza da cama da Isabela. Uau! É isso aí, meus amores. Então, esse foi o exemplo que eu queria dar. Então, vocês vão procurar um outro exemplo. Não pode ser o da lombriga no intestino dos seres humanos, que já tem aqui, ó. Pode ser esse não. E nem o do carrapato do cachorro. Procurem um exemplo de parasitismo e anotem também aí no caderno de ciências, tá bom? Ok? Então, anotem tudo direitinho. O exemplo de parasitismo, anotem o exemplo de predação e o exemplo de competição, ok? Lembrando que nesses relacionamentos, um é beneficiário e os outros são prejudicados. Outra coisa, depois que vocês fizerem isso, vocês vão lá na última página, na 36, no último exercício que ficou faltando nós fazermos, esse exercício aqui de baixo. E aí, nesse exercício, tá falando assim, ó. Você já ouviu falar do curupira? Vocês já ouviram falar do curupira? Já ouviram? O curupira, aquele do folclore, aquele que tem o pé virado assim pra trás. Vamos lá, quem não ouviu falar do curupira, vai fazer uma pesquisa sobre o curupira, tá? E registrar as informações aí no espaço a seguir. Dizem que o curupira, vocês vão ver na pesquisa, ele tem o pezinho daquele jeito justamente para despistar os caçadores. Porque o curupira protege os animais no folclore brasileiro. Ok? Amores, um beijo para vocês. Até mais. Bye, bye. Boa aula aí. Tchau, tchau.